Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo foi até Volta Redonda e saiu derrotado por 1-0 para o Clube Carioca. Uma atuação ruim, bem ruim do Clube do Remo, terceira atuação fraca do Leão Azul, mas a de hoje foi, olha, foi especial. Foi especial de tão apático esteve o Clube do Remo, num time que na teoria é o quê? É para brigar para o acesso. E hoje está 7 pontos atrás do quarto colocado Novo Horizontino. E será que ainda vai disputar esse acesso? Matematicamente é lógico que tem chance. Mas será que na prática o Clube do Remo ainda está vivo nessa disputa para chegar à primeira divisão nacional? Meu nome é César Mairinque, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. É muito importante vocês se inscreverem, deixarem seu like e compartilhar com seus amigos. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Volta Redonda 2, Clube do Remo 1. Clube do Remo, como eu disse na introdução, uma atuação patética do Clube do Remo, uma atuação bem fraca. A gente esperava um Clube do Remo que com fome. Não, a gente vai brigar por uma vaga no G4, vamos brigar para disputar a Série A, vamos colocar o Clube do Remo na primeira divisão nacional, vamos receber esse reconhecimento, vamos entrar para a história do clube, vamos fazer o clube arrecadar um dinheiro que ele nunca viu na vida. Só de cota na Série A é mais de 30 milhões. Só de cota, ou seja, de participação, ou seja, um dinheiro que o Remo nunca viu na vida. Mas não, parece que os jogadores do Clube do Remo na partida de hoje, não sei, foram lá se banhar lá em Ipanema, nas águas de Ipanema, Copacabana, tomaram bastante sol, né? Falar que tomaram açaí porque só vocês levaram no isopor o açaí paraense para tomar lá em terras cariocas. Porque foi uma atuação bem ruim, o Volta Redonda superior, mereceu a vitória. O empate do Clube do Remo no final do jogo não seria merecido, mas é algo do futebol, né? Um pênalti bobo cometido pelo defensor do Volta Redonda, que foi pênalti, tá? Foi pênalti, claro, mas sem necessidade alguma, porque era um lance que o Remo não ia causar tanto perigo assim. Mas o Remo consegue isso, o Remo ganha, vamos colocar assim, ganha um pênalti, foi justo o pênalti, mas ganhou o pênalti, porque não estava produzindo para chegar ao gol. Chega ao gol de empate no final, mas ainda consegue tomar o gol de desempate, porque o Volta Redonda foi uma equipe mais aplicada, uma equipe mais organizada, uma equipe que queria mais, uma equipe com mais fome, uma equipe com mais apetite atrás da bola, para atacar, pressionou mais o Clube do Remo, soube se organizar e modelar a partida em muitos momentos da maneira que quis e acabou sendo premiado no último instante, no último minuto. O Remo, novamente isso, né? Novamente nos acréscimos, tomando um gol nos acréscimos, outro ponto perdido. Não seria merecido, mas seria um ponto importante. Merecido ou não, era um ponto conquistado, isso não interessa. Mas o Clube do Remo foi lá, num erro defensivo do Clube do Remo, claro, um Remo defensivo de uma bola cruzada, Volta Redonda faz um 2-1 e mereceu. A equipe carioca foi bem superior à equipe do Clube do Remo. E como a gente disse aqui, o Clube do Remo entrou numa apatia muito grande. Não, é uma grande questão que a gente tem que abordar. Porque São Antônio Oliveira, todo mundo criticando, é lógico que teve seus erros, muitos, inclusive, principalmente nessa questão tática, mas percebia-se também alguns jogadores do Clube do Remo desse elenco que condição física aquém. Parecia que alguns falta de interesse realmente no jogo, e não só nesse jogo, como em outros jogos também, porque foi um Clube do Remo que ele não quis ter a bola, não quis atacar, não quis agredir. O jogo já estava acabando antes do Remo fazer o seu gol do pênalti. Lá para os 30 do segundo tempo já, o Remo não tinha exigido nenhuma defesa do goleiro adversário. Nenhuma defesa. E o Rangel trabalhando. E o Volta Redonda dando trabalho para o Rangel. O primeiro gol do Volta Redonda foi um gol, ok, na sorte. O atacante finalizou, a bola ia ser fácil para o Rangel, ia defender fácil, chutou mal, chutou fraco, mas a bola desviou no Reinaldo, enganou o goleiro e entrou. Logo aos 6 minutos de jogo. Então o jogo começa praticamente 1-0 para o Volta Redonda. O que a gente espera do Clube do Remo? Pô, a gente tomou um gol, vamos partir para cima. Porque pelo menos no papel a gente tem uma equipe melhor e a gente está disputando o acesso. A gente tem que se colocar favorito nesse jogo mesmo, jogando fora de casa contra o Volta Redonda. É um ambiente que não é um ambiente hostil, é um ambiente que a torcida lá não costuma encher estádio, tanto é que muitas vezes você escutava mais a torcida do Remo que a torcida do Volta Redonda. Então vamos partir para cima, vamos buscar, porque a gente tem que entrar para a história do clube, a gente tem que colocar o Remo na Série A, mas não.
foi dominado pelo Volta Redonda. Um primeiro tempo sonolento, moroso do Clube do Remo. Parecia que os jogadores estavam lá, não, acaba esse jogo que eu quero voltar, eu quero ir para casa, eu quero ser liberado. Como daqui a pouco vai ter outro jogo, não vai ser mais uma semana até o próximo jogo, eu acho que ninguém vai ser liberado. Mas não, não quero estar aqui, eu quero voltar, eu quero que o campeonato termine logo, porque como eu disse, é o terceiro jogo seguido dessa morosidade. É um Remo devagar, é um Remo que não é nada dinâmico, é um Remo que não agride. O Flávio colocou a campo o Remo com Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo, Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Pedro Castro, Natan, Pescador, Nico Ferreira, João Pedro e Marrone. Engana-se quem acha que o Natan Pescador é armador. Ele não é armador, ele na teoria teria que desempenhar essa função hoje que não desempenhou, porque o time do Clube do Remo foi praticamente todo mundo mal, salvo o Rangel. O Natan, ele não é esse homem para armar o Clube do Remo. Ele pode funcionar, ao meu ver, como um segundo volante, saindo para o jogo, fazendo uma transição ofensiva, fazendo algo, porque ele tem uma qualidade de passe muito superior ao Caio Vinícius, que é zero a qualidade de passe. Eu acho que o Caio Vinícius fez até um bom jogo no sentido de marcação. Tá? Eu acho que ele fez um bom jogo de marcação. Mas, gente, eu já falei aqui em vários vídeos, ele não pode, ele tem que ser proibido de sair jogando. Na verdade, se você tem um jogador desse que não tem qualidade nenhuma para sair jogando, não pode fazer parte de um elenco que vai brigar por um acesso à Série A. E não é a primeira vez que ele erra. Ele erra muito na saída de bola. E o segundo gol do Volta Redonda, a origem é essa. É um passe errado que o Caio Vinícius deu. Ele tinha várias opções. Ele escolheu a mais errada, que é o quê? Tocar direto para o jogador Volta Redonda. Não é que o jogador Volta Redonda fez um esforço, interceptou a bola, não. A bola caiu nos pés dele e o Caio Vinícius estava livre para escolher a melhor opção. Tinha várias outras opções, tinha várias outras decisões para ele tomar, mas não. Ele toca para o jogador Volta Redonda, que aí pega um Remo desprevenido. O Natan, lateral direito, novamente não faz uma boa partida, mas ele pegou todo o sistema desprevenido defensivo do Clube do Remo. Por quê? Na hora que estava progredindo, na hora que estava iniciando a transição ofensiva, erra um passe fácil e pega o Clube do Remo em contrapé, por assim dizer, e acaba sofrendo o segundo gol. Então, meio campo, com Caio Vinícius, Pedro Castro e Natan, ninguém vai criar. Tá? Ninguém vai ser esse armador para criar. Na verdade, vai ter dificuldade para sair jogando. E o Clube do Remo teve essa dificuldade para sair jogando. Pedro Castro desempenha uma função em campo muito parecida com o Natan. O Pedro Castro que não fez também uma boa partida. A sua escalação inicial foi bem questionável e por muitos torcedores. E não fez uma boa partida, mas em termos de característica, é uma característica parecida com o Natan fazendo essa transição. Então não tinha ninguém realmente que armasse o Clube do Remo. No ataque, o Nico Ferreira, João Pedro e Marrone isolados. Partida fraca dos três, né? Salvou ninguém no ataque do Clube do Remo. Então você tinha um meio campo que não armava, um meio campo que não tinha bola, um meio campo que não dava dinamismo e um ataque que não agredia. Então não tem jeito de ganhar. E a gente está falando de um time que, na teoria, está disputando uma vaga à primeira divisão nacional. Como é que entra dessa maneira? Como é que faz essa atuação apática? Como é que faz essa atuação sem qualidade alguma? Como eu disse, o gol de empate teria caído dos céus. Porque aquele pênalti foi um pênalti totalmente besta, feito pela equipe carioca. E o João Pedro bateu horripilante aquele pênalti, né? No rebote, Eduardo Melo ainda fez o gol. Quase que a bola não entra, porque o João Pedro ainda caiu na jogada, estava vendo a bola bater na mão do João Pedro e ser anulado o gol. Quase que acontece isso. Então, assim, o retrato do pênalti batido pelo João Pedro é o retrato do Clube do Remo na partida de hoje, que não teve qualidade alguma. E é para se indignar, porque o investimento foi pesado. Aí eu entro nessa questão de investimento. Será que investiu certo? Que foi pesado? Foi. Que o Remo tem a segunda maior folha salarial da Série B? Tem. Os números estão aí. Mas será que o Clube do Remo investiu da maneira correta? Investiu pesado, mas da maneira correta? Porque tem muito jogador desse elenco do Clube do Remo que parece que não tem condições físicas de jogar no Clube do Remo. Muitos jogadores desse elenco ficaram muito tempo sem jogar, ou jogaram muitas poucas partidas, ou os dois jogaram poucas partidas nos últimos meses e
jogaram e fisicamente ainda não responderam. Por exemplo, muita gente critica o lateral esquerdo. O Sávio não presta, o Alan não presta, e contratou o Jorge, que não joga há mais de um ano. Um ano. Eu não sei se na cabeça dos dirigentes passa o Jorge do Monaco, do Flamengo. Não sei, né? Há bastante anos. Não deveria considerar o Jorge em declínio técnico da carreira, que não joga há mais de um ano. Isso sim, é uma crítica à contratação. Não é o rapaz não jogou ainda no Clube do Remo. Mas por que contratar? Por que contratar? Por que confiar? Por que gastar dinheiro do clube com isso? Para não ficar só nele, temos vários casos desses. O Regis, que agora está lesionado, mas antes de lesionado não conseguia jogar mais de 30 minutos. Parte fica pesando. Antes, tecnicamente, funcionava, mas agora nem tecnicamente nem fisicamente tem um respaldo. O Marrone, que ficou muito tempo sem jogar, nos últimos 4 anos atuou muito pouco, e o Marrone ainda parece que fisicamente ainda não conseguiu se encaixar nesse time do Clube do Remo. Então é um Clube do Remo que é um pouco estranho, porque foi feito um investimento pesado em jogadores de até renome nacional, né? Porque tem renome nacional, mas será que esses jogadores que chegaram ao Clube do Remo estão com esse apetite que a torcida está? Porque a torcida está com apetite. A torcida lota o Mangueirão, lota o Baenão em busca do acesso. A torcida quer, a torcida anseia. Mas tendo essa atuação, porque a atuação do Clube do Remo foi além da parte técnica, gente. Foi da parte anímica da situação. Não teve a vontade. Mostrou apatia durante a partida. No intervalo ainda colocaram, o Flávio ainda colocou o Jaderson e o Janderson, a dupla Jaderson e Janderson, o gado Natan, Pescador e Nico Ferreira, e não alterou muito. No segundo tempo, o Remo conseguiu agredir um pouco mais Volta Redonda, principalmente da metade do segundo tempo para frente, conseguiu agredir, chegou ao pênalti, mas não apaga a atuação pobre que o Clube do Remo teve no confronto de hoje, e agora fica 7 pontos atrás do do Novo Horizontino. 7 pontos. Lógico, o acesso é possível, claro que é possível. 10 jogos sem disputa, 30 pontos sem disputa, 7 pontos a diferença para o quarto colocado, mas desse jeito vai ter que melhorar muito, e vai ter que melhorar assim, de uma hora para outra, porque o próximo jogo em casa com o CRB vai ter que vencer e vai ter que mostrar um outro futebol e vai ter que mostrar um outro nível anímico também. Jogadores colocarem na cabeça que o acesso é importante, que tem que dar a vida dentro de campo, porque a torcida está dando a vida dela na arquibancada, viajando. Quando o Remo joga fora, recebe grande público, a torcida está um espetáculo, a torcida do Clube do Remo. Para os jogadores entrarem em campo com esse sono. Eu falei, não foi uma partida só tecnicamente ruim, animicamente foi péssima. Um sono que bateu no time do Clube do Remo, que hoje, derrota merecida, parabéns para o Volta Redonda, que foi mais time, jogou melhor. E o Remo, se tivesse empatado a partida, seria injusto. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo.